Olá, vamos à página 90, a escravização dos indígenas. Na aula passada, nós evidenciamos, a plantação da cana-de-açúcar, os objetivos. Por que plantaram a cana-de-açúcar? O objetivo era adquirir riquezas, porque nós vimos que o açúcar era um artigo de luxo, e também ocupar as terras, do nosso Brasil. E agora falaremos sobre a escravização dos indígenas. Página 90, vamos lá? Para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Por isso, os donatários que se estabeleceram nas novas terras e construíram os primeiros engenhos. Vocês lembram, que um dos deveres dos donatários era o seguinte: plantar a cana-de-açúcar. Esse era um dever, ocupar as terras. E eles tinham um direito, que eles poderiam escravizar, explorar todos os indígenas e até mesmo, eliminar aqueles que resistiam ao trabalho, que era imposto a eles. Alguns portugueses, desejando que os indígenas organizassem grupos para trabalhar na lavoura, eles ofereciam ferramentas, lembram do escambo? Espelhos, bugigangas, para atrair a sua atenção. Com isso, muitos índios trabalhavam na derrubada das matas para o plantio da cana-de-açúcar. Porém, no início, essas trocas até foram aceitas, mas com o passar do tempo, muitos resistiram a esse trabalho. Passaram a perceber que as terras estavam sendo destruídas, as plantações estavam sendo destruídas, o lugar que eles viviam estavam sendo ocupados, eles estavam sendo eliminados daquele lugar, então eles resistiram. Nem sempre os nativos aceitavam fazer o trabalho e muitas vezes não correspondiam às expectativas dos europeus. Gente, com isso, outros donatários colocaram em prática um direito. Lembra que a Tia Aline acabou de falar que um dos direitos dados, concedido pela coroa portuguesa, que eles poderiam escravizar, e na resistência eles tinham o direito até de eliminar. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos inimigas e que seriam sacrificados. Então, eles compravam esses índios para trabalhar, tá? No entanto, essa negociação muitas vezes não dava certo. Primeiro, porque a tribo vencedora não aceitava vender os seus prisioneiros. E um outro motivo: os indígenas prisioneiros de guerra encaravam a morte nessas condições como um verdadeiro ato de honra e não queriam ser vendidos nem salvos. Então, o que nós percebemos? Que eles passaram a encontrar um pouquinho de dificuldade aí, para explorar o trabalho indígena, tá? Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão. Vocês lembram que a Tia Aline falou, Então, o primeiro, a entrar nesse processo da escravidão, os primeiros foram os indígenas. Aldeias inteiras foram escravizadas, outras foram dizimadas por armas. E também, gente, então eles foram eliminados porque eles tinham esse direito, e também muitas doenças eram trazidas da Europa. Tia Aline até conversou já com vocês, quando nós fizemos aquele estudo das dificuldades, dos problemas enfrentados pelos indígenas no Brasil com a chegada dos portugueses. Eles trouxeram muitas doenças.
E muitas aldeias, muitos índios não resistiam a essas doenças e eles morriam, tá? Não tinham remédios, não tinham toda uma resistência a sobreviver, né, a alguns tipos de doença, então eles morriam. Então nós vimos o quê? Que alguns entraram mesmo, trabalharam, né, foram no trabalho escravos, outros morreram, né, por doenças e também lutas, alguns resistiam e acabavam morrendo porque não tinha armamentos adequados, mas durante um bom tempo, né, tribos indígenas trabalharam na plantação, no cultivo da cana de açúcar. Tudo bem? Logo mais voltaremos.